E se o Batman tivesse nascido no universo de Naruto? Eu perdi noites pensando nessa possibilidade e essas perguntas vagavam pela minha mente. De que vila ele seria? Quais técnicas e estilos ele dominaria? Será que ele conseguiria derrotar alguém do nível do Itachi? Como todo criador de conteúdo de teoria nerd, devo lembrar. Isso é só teoria. Comente a sua e vamos ser felizes. Esse vídeo é contraindicado em caso de suspeita de nerd. Como eu estava dizendo, eu estava exausto, revirado na cama por horas. E um exercício mental que eu adoro fazer é parar de pensar um pouco na vida real e teorizar sobre personagens fictícios. Ou melhor, bonequinho de desenho. Isso de fato faz cair no sono. Mas dessa vez foi diferente. Primeiro eu montei um esboço para ir adicionando as características uma a uma. E qual é a principal característica do Batman? Inteligência? Errado. Money. É money. E pra ter dinheiro em Naruto, ou você é da família do Hokage, filho do tio do Ramen, ou de uma família nobre desconhecida na obra, que é impossível não existir, já que sabemos que existe capital nesse mundo. Então ele seria Jonin da Folha e treinaria um time de 3 Robins? Também não. A Folha, apesar de ter sim momentos sombrios e não ser o lugar mais tranquilo para se viver, ainda mais se você for um Tira, se for comparar com o resto do mundo, até que é um lugar tranquilo. Porém, existe um lugar que quando eu lembrei, eu pensei, isso aqui é Absolute Gotham. Eu estou falando de Kirigakure. O lugar mais sombrio, sangrento, cheio de loucos, mercenários, traumatizados e psicopatas do mundo de Naruto. Ô, Toby, que porra é essa, filho? Aqui sim é um cenário propenso para existir um Batman. Assim, logo imaginei com um uniforme cinza, os padrões da Aldeia da Névoa. Só que para ser o Batman ele precisaria de um contexto traumático, e a história dos pais ricos assassinados no beco não seria impossível aqui. A questão é que ser órfão em Naruto é quase via de regra. Imagine um cenário. Um casal bem-sucedido da alta classe da Vila da Névoa vai para um evento de festival. Quando passavam por um beco escuro, são surpreendidos por um ninja. Quem é esse cara, mamãe? Sou eu, Zabu Zamamote, o demônio do gás oculto. Oxe, tu é quem mesmo? Então eles sabem que sou eu, Zabu Zamamote, o demônio do gás oculto. Assim, seria muito legal se fosse o Zabos, esse bandido. Mas pensei que o Batman ter uma idade próxima a de Minato seria muito mais legal. Então, corrigindo, esse bandido seria um patife qualquer. O Bruce herdaria a fortuna de seus pais e seria criado pelo mordomo da família, que seria um ex-ninja da Umbra, porque eu tenho que dar essa moral pro Alfred. Ele o ensinaria táticas e treinamento avançado, algo parecido com a relação do Ebisu com o Konohamaru. Mas por que ele se vestir de morcego? Calma, Júnior. O seu fascínio por morcego teria iniciado na sua infância, assim como o Batman original, e também teria uma caverna localizada abaixo de sua mansão. Depois de pensar isso, eu achei que estava quase tudo formalizado na minha cabeça, mas deparei com uma dúvida. Batman faria jutsus? Ele dominaria qual elemento? Ele seria um usuário de genjutsus? A minha proposta, eu queria torná-lo o mais fiel possível ao universo de si. Então cheguei a cogitar que ele poderia ter a mesma incapacidade de fazer jutsus do Rock Lee. Visto que na DC tem um meta-humano em cada esquina ele se vira sendo apenas um humano normal. Só que isso limitaria o Batman a só usar tais jutsus e armas. E daí surgiu uma ideia que mudaria o rumo dos meus pensamentos. E se no lugar do cinto de utilidades padrão, o Batman tivesse um cinto com vários pergaminhos de jutsu selados nele, além de ferramentas ninja? Se quisermos upar o patamar de higiene do Batman, podemos colocá-lo para desenvolver os cartuchos que armazenam jutsus prontos, assim como a gente viu em Boruto com aquele cara chato lá. Se você parar pra pensar, as gerações não são tão distantes assim, então seria uma tecnologia difícil de ser desenvolvida nessa época, porém não impossível para o Batman. O que foi, Júnior? Você tá com alguma dúvida? Sim. Qual seria a patente dele? Hokage? Primeiro que no caso dele seria Mizukage. Segundo que para mim o Batman não seria um militar. Então pensei que assim como o treinamento com a Liga dos Assassinos, o Batman poderia ter sido treinado por alguém como o Mifune e os samurais do mundo de Naruto. Logo ele teria o domínio total de espadas e poderia canalizar seu chakra nas mesmas, sendo capaz de cortar alguns jutsus e fortalecer seus golpes. E nesse momento, o Batman estava pronto.
Já havia se passado 3 horas desde que eu comecei a pensar sobre o assunto. Então, finalmente eu poderia dormir. Mas as vozes não me deixaram descansar tão fácil. Será que ele ganharia do Pain? Será que ele poderia derrotar o Madara? Imaginei ele em uma estrada na qual testaria seu poder com diferentes níveis de adversários. Vale lembrar que esses níveis em Naruto não são tão precisos, porque um ninja pode cauterizar o outro com técnicas e às vezes o ninja mais fraco de poder pode levar a boa contra um cara extremamente poderoso. Quem tem mais poder bruto, Deidara ou Itachi? Garanto que nenhuma técnica do Itachi causaria mais dano que o C0 do Deidara. Porém, sua efetividade e regras quebradas o torna insuportável em combate e superior ao Deidara. Mas voltando para a estrada, Batman caminha em uma estrada em meio à floresta e encontra seu primeiro obstáculo, Shikamaru Nara. Uma das coisas mais difíceis de debater na ficção é a superinteligência. Não temos um medidor claro. O roteiro sempre vai fazer com que o personagem superinteligente ache a solução para problemas que o próprio roteiro criou. Então eu considerei um empate técnico nesse sentido. Ambos conseguiriam criar armadilhas um para o outro, mas identificariam de imediato e reagiriam a tal. O que faz ser simples a decisão é que em uma briga entre dois gênios vence quem dá a voadora mais forte. Batman teria muito mais recursos e atributos de luta que Shikamaru, o que tornaria essa luta uma crueldade com um Mr. Preguiça. Depois de dar uma coça no Shika, o Batman prossegue para o próximo nível e se depara com ele, o ninja dos mil jutsus, Kakashi Hatake. Mil jutsus versus cinto de 1001 utilidades. E aí, comparável? Atributos como força e velocidade quase 100% compatíveis. Taijutsu nivelado. Na habilidade com espadas, uma leve vantagem para o Batman. Sharingan ajudaria bastante o Kakashi. E em chakra e stamina, o Batman seria superior. Essa luta poderia ter um vencedor diferente a cada novo combate. Mas temos que assumir que essa quantidade de jutsus do Kakashi é mais um mito que prático. Eu não quero! No fim ele daria 2 Haikiri e um Kambu e estaria perto de torcer para o frasco. Imaginando que o Batman teria tecnologia de cartucho de jutsus, ele teria uma leve vantagem nesse aspecto. Assim ficando algo como 55% a 45%. Basicamente um empate técnico. Indo para o próximo nível de adversário, aqui Batman encontraria Itachi Uchiha. Corvos versus morcegos. Esse fritou minha mente. Eu pensei, e se Batman tivesse recursos contra Genjutsu? Tivesse em seu arsenal previamente preparado técnicas que fossem efetivas contra Uchihas. Mas aí eu caí na real. Assim como na DC, existe um limite para o Batman, onde para derrotar monstros e divindades ele precisa de um preparo quase que perfeito, para poder assim ter chances de vencer. Então aqui não seria diferente. Considerei esse o fim da linha para os meus pensamentos. A partir daqui, a análise teria que ser feita por profissionais em preparo do Batman. Por que é tão difícil aceitar que o Superman pode perder pro Batman e o Goku não? Ou então por que é tão difícil aceitar... Quando me deparei, já eram 5 da manhã. Então, eu corri para o computador para pelo menos monetizar esse tempo perdido. Vou falar em monetizar, esse canal aqui ainda não é monetizado. Então se você chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor se inscreva e deixe seu like. Também não deixe de comentar que com certeza eu vou estar aqui respondendo vocês. Ficamos por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.